Eu Tu tô, colocou. eu tô aqui. Marcelo já. Eu Ok, já estou gravando. Valeu, valeu. já colocou. Ok, Marcelo chegou? Tá, Tá Perdoem a bom, vou demora. desligar aqui meu microfone. sem problema. Então, eu vou começar. Acho que a gente passou era 18h36 a hora que a gente entrou, mais ou menos, né? A gente acabou se atrasando um pouquinho, mas eu acho que hoje vai dar um certo tempo. Sem problema, senão eu corto alguma coisinha, mas eu acho que vai dar certo tempo. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Acho que não está compartilhando ainda, né? Ainda não. Ainda não. E vou apresentar direto daqui, Denise. Vou usar a tua sugestão. Vamos ver como vai ficar. Aí, certo. Então, pessoal, hoje a gente dá continuidade a mais um. Vou colocar aqui um tempo só. Eu acho que não estou conseguindo ver ali. Hoje a gente dá continuidade a mais uma aula do nosso módulo, que é este módulo Arte como Experiência Sensível e Catarse Emocional, né, do Coração Arte e Educação. E na última semana, né, nas duas aulas que nós tivemos, nos dois encontros que nós tivemos, nós falamos sobre a experiência, né, vendo que a experiência, a partir do que propõe o Jorge La Roça, é aquilo que nos passa, que nos atravessa, aquilo que nos acontece, né, não apenas aquilo que acontece na nossa vida, mas aquilo que nos marca, né, aquilo que nos punge e que, de alguma forma, então, nos transforma. E vimos também, no último encontro, sobre a educação estética, que seria, conforme também sugere o Duarte Júnior, essa atenção dada aos nossos sentidos, né? A nossa sensibilidade, a nossa capacidade perceptiva diante da vida e dos acontecimentos também pelos quais a gente... tudo certo por aí? Sim. Tá. Eu trouxe, então, para começar, para nossa apreciação estética, uma poesia do Manuel de Barros, que eu vou ler aqui. Bernardo é quase árvore. O silêncio dele é tão alto que os passarinhos ouvem de longe e vêm pousar em seu ombro. Seu olho renova as tardes. Guarda num velho baú os seus instrumentos de trabalho. Um abridor de amanhecer, um prego que farfalha, um encolhedor de rios e um esticador de horizontes. Bernardo consegue esticar o horizonte usando 3 fios de teias de aranha. A coisa fica bem esticada. Bernardo desregula a natureza. Seu olho aumenta o poente. Pode um homem enriquecer a natureza com a sua incompletude? Então, Manuel de Barros. Manuel de Barros é um poeta, né, que sabia muito bem brincar com as palavras e dar outros sentidos a elas. Então, é um pouco do que a apreciação estética também pode nos oferecer. Essa apreciação estética seria, então, o tempo que a gente dedica ao objeto artístico, né, ou até mesmo às manifestações e aos acontecimentos do nosso dia a dia. Esse exercício do olhar atento, né, dessa escuta sensível, um exercício de percepção. E por meio dessa apreciação, a gente pode chegar, então, na experiência e também na educação estética, né? A gente também pode, por meio da apreciação, elaborar outros sentidos para aquilo que a gente visualiza. Assim como na poesia do Manuel de Barros, o Bernardo da Mata conseguia transformar aquilo que ele via, né, os seus horizontes, por meio do seu olho, né? O seu olho aumenta o poente.
Tudo isso é também atrelado a conhecimento em arte, né? Então, não só essa questão do sensível, mas também os saberes artísticos que a gente pode aprender por meio da apreciação estética, né? Entendendo que essas produções artísticas elas são resultado, né, da cultura e das manifestações sociais humanas, né? Então, são produções humanas, e com elas a gente também aprende um pouco sobre a nossa experiência enquanto sociedade, enquanto ser vivente. A Miriam Celeste Martins, junto com outras autoras, a Gisa Pikoski e a Maria Terezinha Guerra, elas vão dizer que, ao apreciarmos obras de arte, nós as ressignificamos, as atualizamos, produzimos interpretantes de acordo com a nossa sensibilidade atual. Então, assim como a gente viu em relação à experiência, que a experiência é única e singular para cada um de nós, também cada sujeito que faz uma apreciação de uma obra de arte, né, ou uma leitura de uma imagem, por exemplo, ele vai visualizar essa obra de um modo diferente, né? A partir da sua percepção, do seu momento atual de vida, das suas referências, né? Do seu repertório, do que esse sujeito traz já como bagagem. Então, essa também é uma oportunidade que a gente tem para trabalhar outras questões relacionadas a, por exemplo, a diferença, né? Essa aceitação do outro, a diversidade, entendendo que cada um de nós tem uma percepção diante dos acontecimentos, né? Então, todas essas são questões que se relacionam também com a apreciação estética. E aí, o que seria esse apreciar, né? O que seria essa apreciação? O momento da apreciação é esse momento do julgamento estético, né? Onde a gente percebe aquilo que é o belo ou não, e até as nossas referências de belo e de não belo, né? E essa apreciação ela vai acontecer, então, como eu já falei antes, por uma percepção sensível. Então, se a gente for na palavra apreciar, né, o que significa isso? É formar um juízo acerca de algo, né, avaliar, calcular, estimar, né? Quando a gente fala, fulano vai apreciar as perdas e os danos de um acidente, por exemplo. Ou então é ter uma estima, né, um grande apreço, gostar, estimar, prezar, né? O fulana aprecia tomar um bom vinho. Ou então esse olhar ou consideração com admiração, né? Considerar algo, admirar, contemplar, reverenciar algo ou alguém, né? Não imaginas o quanto que eu te aprecio, por exemplo. Então, essa apreciação, ela envolve uma admiração, ela envolve uma contemplação, o encantamento por aquilo que se revela diante de nós. E a gente geralmente fala, né, que as crianças, então, quando somos pequenas, as crianças, elas se encantam com muita facilidade, né? E ao longo da vida, por conta dos acontecimentos que vão acontecendo, né, pelos acontecimentos que vão passando por nós vamos perdendo um pouco desse encantamento, né? A gente vai embrutecendo, vai se anestesiando, como diz o Duarte Júnior. Então, a arte, ela também pode ser um meio de a gente resgatar essa apreciação sensível, né? Esse olhar diante daquilo que nos rodeia. E aí eu trouxe aqui um vídeo para nossa apreciação, que fala um pouquinho sobre esse encantamento, né? Esse encantamento diante da vida e das coisas que nos acontecem. Eu vou colocar aqui. Um vídeo de arte também. Vamos ver se vai. Aquele lugar. O ar. Primeiro fiquei sabendo que gostava de Diadorim, de amor mesmo, mal encoberto em amizade. Foi de repente que aquilo se esclareceu, falei comigo, não tive assombro, não achei ruim, não me reprovei na hora, melhor a lembro. O nome de Adorim, que eu tinha falado, permaneceu em mim. Me abracei com ele, mel se sente a todo lambente. De Adorim, meu amor. Como é que eu podia dizer aquilo? E como é que o amor desponta? Coração cresce de todo lado, coração vige feito riacho, columiando por entre serra e varjas, matas e campinas, coração mistura amores.
tudo cabe. E eu? Como é que eu posso explicar para o senhor o poder de amor que eu criei? Minha vida que eu diga. Diadorim tomou conta de mim e, de repente, eu estava gostando dele num descomum, gostando ainda mais do que antes, com meu coração nos pés. E dele o tempo todo eu tinha gostado. Amor que amei, e daí então acreditei. Um Diadorim só para mim. Tudo tem seus mistérios, eu não sabia, mas com minha mente eu abraçava com meu corpo aquele Diadorim, que não era de verdade. Não era. Diadorim deixou de ser nome e virou sentimento meu. Aquilo me transformava, me fazia crescer do modo que doía e prazia. Aquela hora, se eu pudesse morrer, não me importava. Eu diria ao senhor que nem tanto é sabido. Sempre que se começa a ter amor a alguém, o amor pega e cresce. É porque, de certo jeito, a gente quer que isso seja. E vai na ideia, querendo e ajudando. Mas quando é destino dado, maior que o miúdo, a gente ama inteiriço, fatal, carecendo de querer. Amor desses cresce primeiro, brota é depois. Tudo turbulindo. Esperei o que vinha dele. De um aceso de mim eu sabia. O que compunha minha opinião era que eu, às loucas, gostasse de Diadorim. No fim de tanta exaltação, meu amor inchou, de empapar todas as folhagens. E eu ambicionando de pegar em Diadorim, de carregar Diadorim em meus braços. Beijar as muitas, demais vezes, sempre. Abracei Diadorim com as asas de todos os pássaros. Diadorim é minha neblina. Amor é a gente querendo achar o que é da gente. Então eu trouxe esse trecho do livro do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, né? Que conta essa história do Riobaldo, um jagunço que vai fazendo uma retrospectiva da sua vida e da sua história, né? E vai revelando os percalços da vida, os seus acontecimentos, as suas experiências, os seus encontros e desencontros, né? Os caminhos que foram trilhados, os seus espantos, os seus encantamentos diante das coisas e das pessoas, as suas dúvidas, os seus questionamentos, enfim. Um vídeo para ilustrar um pouco sobre essa questão do apreço, dessa entrega sensível aos acontecimentos da vida e que pode também se dar pela arte. Uma obra artística, ela também pode ser o disparo para esse encontro com a vida, né, consigo mesma. Consigo mesmo. Ela pode ser o gatilho para uma transformação interna, pessoal, e também uma transformação externa, né, que seja social. Quantos livros a gente já leu, ou músicas que a gente escutou que marcaram a nossa vida, né? Então, fazendo uma relação com esse trecho do Grande Sertão Veredas, quem seria o nosso Diadorim, né? O que a gente aprecia tanto assim? Nesse romance do Guimarães Rosa, o Diadorim, ele é um personagem, né? Uma pessoa, mas a gente pode interpretar esse Diadorim também como um projeto, uma profissão, né? Um ideal, uma visão de mundo, algo para o qual a gente dá valor, né? Algo pelo qual a gente se encanta tanto assim. E qual é o apreço também que, enquanto sociedade, nós temos dado à arte? Né? Qual é o valor que ela recebe? Como é que anda a nossa nutrição estética e como nós, educadores, ou como a escola, tem nutrido esteticamente os seus alunos, né? E aí a Miriam Celeste e a Giza Pikoski também vão falar sobre essa questão da nutrição estética, que é o que oportuniza a apreciação estética, né? A nutrição estética, vou ler aqui,
A nutrição estética na sala de aula, ela é um modo de gerar o abastecimento dos sentidos, movendo o saber sensível pelo oferecimento aos aprendizes de objetos culturais, como imagens de obras de arte, música, um fragmento de um texto poético, de um texto teórico, um livro de história, um objeto do cotidiano, ou um vídeo, dentre outras formas culturais. Então, é levar, né, oportunizar esses objetos para que eles sejam, então, apreciados pelos estudantes. E aí, para falar um pouquinho também sobre a arte e a educação, tenho tempo aqui ainda, vou colocar um outro vídeo, que é da Ana May Barbosa, né? Uma das maiores referências em arte e educação no Brasil, vai falar um pouquinho também. Ensino como transmissão, para mim, não se ensina nada. Você provoca experiências. E é através da experiência que a gente vai aprendendo e vai separando o que é essencial do que é acidental. Mas essa experiência que abre os processos mentais, que convulsiona os processos mentais lá dentro de você. E não é só emoção, sentimento, como costumam falar os professores de arte mal preparados. Eu não sei, eu não tenho eletrocardiograma de sensibilidade, eu não posso saber, entendeu? Mas não adianta nada você pegar uma obra de arte e dizer para uma criança pequena, este aqui é Paul Klee, ele nasceu não sei aonde, ele trabalhou na Bauhaus, ele fez isso, aquilo. Não adianta nada isso. Adianta você fazer com que ele olhe a obra, veja a obra, brinque com elementos daquela obra. Aí a escola média, a arte tem uma outra função muito séria, que é dar possibilidade de enfrentar as tremendas mudanças que se operam no corpo, mudanças hormonais, mudanças de comportamento. Você do adolescente, uma hora você exige que ele seja adulto, outra hora você nega a ele o direito de escolha, então torna-o criança. Então, processar mentalmente todas esses choques em que eles estão envolvidos, vão processar através do teatro, da dança, da música, das artes visuais, né? Menino que está fazendo o que não deve, não faz arte, menino, está fazendo arte, o que não deve fazer. Está achando que arte é alguma coisa que não deve existir, né? Depois você tem a pessoa que acabou o namoro, está triste, infeliz, chorando, aí a outra, deixa de drama. Já o teatro já entra por aí, né? Depois a gente foi mal na escola, chega em casa e diz, olha, dancei em matemática. Dança, outra área de... Depois a pessoa que está meio desinteressada, meio preguiçosa, diz, está levando na flauta, né? Vai, trabalha, não leva na flauta. Novamente, música. E a pior que eu acho é o tal do... você entendeu ou quer que eu desenhe? O que é que significa isso? Que o desenho é para gente que não entende as coisas faladas ou escritas. O processo de decolonização é cotidiano, é preciso uma discussão mais ampla, interdisciplinar, para a gente perceber os processos de colonização. Você veja bem, a periferia de São Paulo, culturalmente, é extraordinária. Eles estão criando, forçando as portas das instituições. Esse pessoal, esses jovens, já foram educados na nova linha de arte e educação. A linha anterior, a linha modernista, era extremamente expressionista. Era assim, era o tirar de dentro. A arte para eles era o tirar de dentro. Se expressar. Tudo bem, é tudo isso, arte. Isso o expressionismo mostrou que funciona. Mas, além disso, o que faltava era uma coisa que o modernismo proibia. Era a imagem da arte na sala de aula. Esses jovens já foram formados nesse pós-modernismo que trouxe a imagem para a sala de aula, para ser analisada, para o aluno formar a sua iconografia. E aí aprendi muito no Recife, com pessoas que valorizavam a cultura local.
Às vezes eu penso, de onde vem essa... Não tem ninguém na minha família que tivesse fascínio pela cultura popular. E eu fico pensando, eu não sei ainda direito de onde vem. Eu sou produto da minha educação. A minha educação foi toda voltada para valorizar as coisas europeias. E a minha avó, que foi fundamental na minha vida, ela era europeizante mesmo, né? O povo sente que a arte é dominada pelas elites. A arte não é de elite. A gente deixa que seja de elite. A linguagem popular revela essa não aceitação da arte por falta de contato com a arte, por falta de empatia com a arte. E só a educação pode dar. Para todos, só a educação pode dar. A arte é muitas coisas, é também diferente para cada um de nós, a recepção da arte é diferente para cada um de nós e, mesmo, além de tudo, é diferente em cada momento da nossa vida, né? Eu gosto muito da definição do Herbert Reed, que diz que a arte é o esforço do ser humano para entrar em compasso com os ritmos constantes da vida. Aí amplia o campo da arte. Então a arte entra para a biologia, entra para a física, entra em tudo quanto é disciplina que a gente conheça, né? Agora, para mim, a arte teve diferentes significados durante a minha vida. Durante muito tempo, a arte para mim foi deslumbramento, de ficar absolutamente em empatia com a obra. Agora, hoje, na minha idade, a arte é principalmente consolo, uma espécie de proteção, é uma espécie de esforço para que eu não me sinta vítima da vida, né? Então, a arte é proteção para mim. Então, esta foi a Anna May, né? Citando ali também o Reed, que a gente viu na aula passada, que o Denise também trouxe. E ainda, né, nesse módulo, a gente esteja focando bastante na questão da experiência sensível, dessa catarse emocional. É importante também frisar isso que ela traz... tá, 10 minutos. É importante frisar isso que ela traz em relação à arte, né, que não é só a sensibilidade, mas também todo o conhecimento que vem com ela, né? Aqui a gente foca a questão da sensibilidade, mas a gente não pode, de modo algum, excluir esses outros saberes que vêm do contato com a produção artística, né? Lembrando sempre que o pensamento sensível, ele está sempre atrelado ao pensamento inteligível. E aí, tanto a arte, como tudo ao nosso redor, pode ser esteticamente apreciado. E aí, nesse sentido, eu vou me ater aqui à imagem, né, que tem sido o meu objeto de pesquisa, e também é o campo de estudos da cultura visual. O Fernando Hernández, que é um espanhol, professor em Barcelona, ele estuda o campo da cultura visual, ele defende que a educação da cultura visual ela pode sinalizar um novo rumo para a educação das artes visuais. Afinal, hoje a gente vive num sistema completamente imagético, né? Então, assim, a gente não pode também mais ficar atrelado só às imagens artísticas, né? As imagens que vêm da história da arte. Porque as visualidades do nosso mundo contemporâneo, elas vão muito além desse repertório. Então, todo tipo de imagem pode ser apreciado. E a gente pode, então, oportunizar infinitos aprendizados a partir dessas imagens. Só que, para isso, né, a gente precisa estabelecer um diálogo com essas imagens. A gente precisa fazer perguntas para elas, conversar com elas. E aí que eu trouxe alguns exemplos de imagens e perguntas que a gente pode estabelecer com essas imagens, né? Uma imagem de arte, por exemplo, de arte figurativa, né? De outro momento. Então, aqui é o Nascimento da Vênus, do Botticelli. Ao observar estas obras, que ideias lhe vem à mente? Quem seria essa mulher que está ali ao centro? O que o anjo estaria soprando? Como é representado esse corpo feminino? Quais as ideias que podem ser relacionadas à posição desse corpo?
Quais são os elementos presentes nessa obra que ainda reverberam na atualidade? Então, aqui algumas das inúmeras, né, infinitas perguntas que a gente pode estabelecer com essa obra. Ou então uma arte abstrata, ou talvez uma arte contemporânea, uma arte conceitual, né? Que formas que você identifica nessa pintura? Essas formas, elas sugerem algum tipo de movimento? Como é que ele seria? O que ele representa? Quais são as cores que são utilizadas pela artista aqui? É a Ilma af Klint, uma sueca. Como é que... Onde é que eu estou? Ah, tá. Quais seriam as ideias relacionadas a essas cores, né? O que você sente quando você observa essa obra? Quais são as conexões que você estabelece com a sua vida ou mesmo com o mundo? Uma imagem publicitária de uma propaganda, né? O que você observa nessa imagem? Qual é a cor predominante e a quais ideias ela estaria relacionada? Né? A qual raça, classe, gênero essa figura humana também está relacionada? Ela representa a maior parte das pessoas? Como é que é essa postura corporal? Que ideias a gente pode associar a ela? Essa marca, ela é uma marca acessível à maioria das pessoas? Qual o impacto de uma propaganda, de uma imagem como essa na sociedade? Existem obras de arte com representações femininas parecidas com essa daí que aparece? A qual período da história elas estão relacionadas? Ou então até mesmo um objeto, né? Aqui, por exemplo, uma xícara. Qual é o tamanho dessa xícara? Todas as xícaras possuem as mesmas formas? Quando esse objeto foi criado? Qual é a sua história? O que geralmente é servido em uma xícara? Como cada cultura utiliza esse objeto? Existe uma estampa nessa xícara? Quais as ideias que poderiam estar associadas a ela? Como são as xícaras na sua casa? Uma imagem de natureza, uma imagem do cotidiano, né? O que você sente quando você observa essa imagem? O que a cor verde representa para você? Qual o significado dessa cor para diferentes culturas? Você já observou o orvalho em uma planta? Qual o som que você associa a essa imagem? E os aromas? Como seria tocar nessa folha? Você costuma ter contato com a natureza? Como está a relação do ser humano com a natureza na nossa sociedade atual? Então, assim, a partir de diferentes tipos de imagem, a gente pode estabelecer diferentes diálogos que vão se abrir a diferentes conhecimentos também, né? Então, a imagem de arte ou a imagem do cotidiano, ela passa a ser um gatilho para o conhecimento. E aí, de novo, a Miriam Celeste, as demais autoras trazem, né? Que se a arte, como nós vimos, é por si mesma a experiência sensível em que o nosso corpo perceptivo reflete, propor situações de aprendizagem em arte, e aí eu abro um parênteses aqui para dizer que não só em arte, mas no nosso cotidiano, né? Implica vibrar nesse corpo o assombro pelo mundo e o estranhamento diante daquilo, que amortecido, com os sentidos embotados, já não vemos mais. Então, é esse olhar atento, essa apreciação estética diante da arte e daquilo que nos acontece. E para finalizar, trouxe mais um vídeo aqui, que acho que conversa com tudo isso, com essa apreciação estética, que é do Edgar Morin, um teórico francês, que já está com 100 anos, ele fez 100 anos esse ano, mas continua construindo a sua produção intelectual. Vai falar um pouquinho sobre essa poesia da vida. Pour moi, le problème du bonheur est subordonné à ce que j'appelle le problème de la poésie de la vie. C'est-à-dire que la vie, à mes yeux, est polarisée entre la prose, c'est-à-dire les choses que nous faisons par obligation, qui ne nous intéressent pas, pour survivre, et la poésie, c'est ce qui nous épanouit, ce qui nous fait aimer, communier, et c'est ça qui est important. Alors, moi je dis que le vrai problème n'est pas le bonheur, c'est la question que je pose. Pour moi, est-ce qu'on est d'accord? C'est que je dis que, parce que le bonheur est une chose qui dépend d'une multiplicité de conditions, et je dirais même que ce qui fait le bonheur
est fragile. Parce que si c'est, par exemple, dans l'amour d'une personne, si cette personne meurt ou s'en va, et vous tombez du bonheur dans le malheur. Autrement dit, on ne peut pas rêver d'un bonheur continu pour l'humanité. C'est impossible, parce que le bonheur, je le répète, dépend des sommes de conditions. Alors, par contre, ce que l'on peut dire, on peut essayer de favoriser tout ce qui peut permettre à chacun de vivre poétiquement sa vie. Et si vous vivez poétiquement, vous trouvez des moments de félicité, des moments d'extase, des moments de joie. Et à mon avis, c'est ça. Pour moi, la question de la poésie de la vie est plus importante que celle du bonheur. Então é isso, né? Que a gente possa viver a nossa vida poeticamente, né? Apreciando esteticamente a arte, né? O mundo ao nosso redor, para que também a gente possa compreender melhor este mundo e também a nós mesmos. Então, aqui algumas referências, e as referências que vieram nessa aula de hoje. Será que é pause share? Não. Ai, tô tentando... Aqui, stop share. Tenho um minutinho final. Nossa, gente, agora que eu percebi que eu estava com a minha câmera desligada. Vixe. Falei esse tempo todo sem dar as caras. Queria agradecer. Tenho ainda... Deixa eu ver, acho que tem um minutinho ainda, final. Isso. Hoje a gente viu, então, sobre essa apreciação estética. Amanhã a gente vai ver sobre a catarse, né? Esse movimento de transformação. O nosso tempo, ele tem a sua duração determinada, né? Mas bom se a gente tivesse tempo para discutir todas aquelas imagens, né? E compartilhar um pouco dessas nossas percepções diante da arte. Mas isso a gente vai fazendo nos encontros da vida, né? Então é isso. Penso num café com vocês um dia. Adorei a ideia. Tô topo, tô aí. Muito legal. Ótimo. Parabéns, Né? Lelê, muy bueno, muy bueno. Parabéns, parabéns.